E aí, pessoal, tudo bem? Na semana 2 do volume 2 do PET do primeiro ano, o que a gente tem? A gente tem uma introdução às funções, tá? Então ele apresenta alguns problemas e esses problemas são modelados por meio de funções matemáticas, conceito que você já deve ter trabalhado um pouquinho, tá? E também fala um pouquinho sobre domínio, contradomínio e imagem de funções, tá? A gente vai falar um pouco disso aqui. Ele apresenta algumas tabelas e alguns problemas relacionando duas quantidades, duas grandezas. Então, o que a gente tem do lado esquerdo é a quantidade de pessoas relacionados com a quantidade de carne em gramas que serão consumidos, tá? Então, aqui no problema ele fala o seguinte: o senhor Manuel calcula que cada pessoa comerá aproximadamente 400 gramas e sempre coma 3 quilos de carne a mais por precaução, tá? Aí ele pediu para fazer uma tabela para relacionar a quantidade de pessoas com a quantidade de gramas de carne que ele compra. Então, se eu não tenho pessoa nenhuma, eu tenho 3 quilos ou 3.000 gramas. Quando eu tiver uma pessoa, eu acrescento 400 gramas. Com mais uma pessoa, ou seja, duas pessoas, eu vou ter 3.800, mais 400 gramas aqui. Com uma pessoa a mais 400 gramas de novo, e assim sucessivamente. Então, a cada pessoa adicionada aumenta 400 gramas. E aí a gente pode expressar a quantidade de gramas em relação à quantidade de pessoas dessa maneira. A quantidade de gramas é 3.000, que é a quantidade inicial, mais 400 vezes o número de pessoas. Ou a gente pode chamar o y, é o g de y, e o p de x. Tá? Então a gente pode ter uma expressão dessa maneira também. Tá? Tanto faz o modo como você representar as letras que a gente utiliza. Ok? Então isso aqui é uma função matemática que relaciona a grandeza x com a grandeza y ou a grandeza p com a grandeza g. Tá? Isso é o que a gente chama de função. Na sequência do conteúdo, ele apresenta os conceitos de domínio, contradomínio e imagem. Domínio são os valores onde você vai introduzir na função para encontrar os valores lá no contradomínio. Ou basicamente seria o seguinte: no domínio você tem os valores de x, que você vai inserir na nossa função, e encontrar os valores do outro lado de f de x ou y. F de x e y são equivalentes, tá? Então a função nossa aqui é f de x igual a x mais 2, ou seja, y igual a x mais 2. Então quer dizer que você vai pegar o valor de x, colocar na função e acrescentar 2 unidades para achar o y. Então, por exemplo, o zero. Se você acrescentar 2 unidades, o y relacionado com zero vai ser o 2. O 1 mais 2 unidades, a gente vai ter que o y relacionado com x igual a 1 é 3. O 3 para x mais 2, 3 mais 2 vai dar 5. Então, o y relacionado com o x igual a 3 é o y igual a 5. E assim sucessivamente. Aí observem que esses números que estão dentro desse retângulo vermelho são os números que fazem relação com os elementos do domínio. Esse conjunto em específico a gente dá o nome de imagem dos elementos do domínio, ou seja, imagem da nossa função. Esses outros elementos 0, 1, 4, 6 e 8 são elementos que estão no contradomínio, mas não fazem parte da imagem. Então, o contradomínio são todos os valores de y que a gente pode direcionar a nossa função. Nem todos necessariamente vão estar relacionados, beleza? Aí você já tem uma explicação básica de como funcionam as funções e o que é o domínio, o contradomínio e a imagem, beleza?